Pode vir, Marcos. Lá vem o Marcos. Descendo o morro da Vassovelina. Taca-lhe pau nesse carrinho, Marcos. Taca-lhe pau, Marcos. Taca-lhe pau, taca-lhe pau, taca-lhe pau. Mas vai, Marcos, velho. Olá, meus queridos alunos dos nonos anos. Vamos aqui para a nossa primeira aula juntos. Prepare aí o seu caderno, lápis, caneta, borracha, água e tudo que você precisar. E vem comigo! Nossa aula é sobre o Simple Present Tense. O que é o Simple Present Tense? Nada mais é do que o presente simples. É o nosso presente, o nosso agora, conjugado no verbo. Quando estamos lá no início dos nossos estudos, uma professora ou um professor, não sei quem você teve, foi explicar para você sobre os verbos. E lá você ficou sabendo que nós tínhamos 3 tempos verbais: o presente, o passado e o futuro. Conforme o tempo foi passando, você descobriu que não era só presente, passado e futuro. E pior ainda, esse passado nem se chama passado, é pretérito. Mas não vem ao caso agora, porque nós vamos ficar especificamente com o presente. Não o presente em língua portuguesa, mas o presente em língua inglesa. Afinal de contas, eu dou aula de inglês. Verdade, né? Em inglês, toda a conjugação verbal ela é muito mais fácil do que a língua portuguesa. Por que isso acontece? Em língua portuguesa, nós temos a obrigação de ficar conjugando o verbo de acordo com o pronome ou o nome, basicamente de acordo com o sujeito daquela ação. Já em língua inglesa, isso não acontece, porque simplesmente ele te obriga a usar o pronome pessoal no início, o que facilita muito mais na hora de conjugar o verbo. Não necessariamente vai ser o pronome que vai vir na frente. Quando não for o pronome, vai ser o nome. Se você não sabe diferenciar o que é o pronome, eu já fiz uma aula que eu coloquei aqui no canal, é lá para os 7º anos. Quando se fala de verbo no presente, eu não quero literalmente falar que está acontecendo agora, nesse exato momento. É algo que você faz constantemente. Leve em consideração em língua portuguesa se eu falo eu canto. Cantar. Eu concordo, ela desafinou um pouquinho. Não quer dizer que eu estou cantando agora. Basicamente eu estou dizendo que eu canto atualmente. Igual galo, né? Portanto, em língua inglesa segue esse mesmo padrão. Não necessariamente você está fazendo isso nesse exato momento. Os próximos exemplos que eu vou estar passando para vocês, pausem o vídeo para poder copiar aí no seu caderno. Como eu disse para vocês anteriormente, a língua inglesa ela é diferente da língua portuguesa pelo fato dela necessitar do uso do pronome no início da frase. Ou o pronome ou o nome da pessoa que age, né, no verbo em si. O que acontece? Acontece que a língua portuguesa você tem que aprender todas as terminações. Vocês lembram lá no início das aulas, há muitos anos atrás, que vocês tiveram que escrever toda uma tabelinha que estava lá escrito assim: eu amo, tu amas e ele ama, nós amamos, vós amais e eles amam. Então, basicamente isso não acontece em inglês. Por quê? Porque ele simplesmente exige que você usa o pronome ou o nome no início dessa frase, para só depois conjugar o verbo, praticamente sem nenhuma alteração nele. Essa tabela que está aqui atrás, que vocês já copiaram aí no caderno de vocês, ela é feita em cima do verbo work. Tá? O que é work? Não sei. Trabalhar. Se eu fosse usar o termo work em inglês, eu só teria que colocar
um elementozinho, tá? Que é o to, antes dele, para indicar que ele estava no infinitivo. Professor, o que é o infinitivo? Ao infinito e além! Não tem nada a ver com o infinito. Infinito é aquilo que nunca acaba. E infinitivo no verbo é quando o verbo não está conjugado. Ah, professor, estou entendendo. Tá, nós temos ali um S. O S indica plural? Não. O S não indica plural. Observe essa tabela que eu vou colocar para vocês aí na tela. Põe na tela! O S, nesse caso, em inglês, não tem nada a ver com singular e plural. Pelo contrário, tá? O S é utilizado para he, she e it, que são pronomes pessoais do singular. Se você observar bem essa tabela, tá? Nós temos singular, plural, os sujeitos, que são os pronomes, né? E o verbo aqui na frente. Nesse caso temos exemplos de room. O S só vai ser acrescentado na frente de he, she ou it. Dá pra melhor, com certeza que a gente ia mudar melhor, já tava bom. Diz que ia mudar pra melhor, não tava muito bom, tava meio ruim também, tava ruim. Agora parece que piorou. Qualquer dúvida quanto aos pronomes, volta lá naquele vídeo. Volta não, né? Vai lá naquele vídeo do 7º ano explicando sobre os pronomes pessoais. Então vamos entender cada uma dessas regras onde coloca o S ou quais são as suas exceções nesse slide aqui, que eu também vou colocar na tela bem grande para vocês. E não esqueçam de estar copiando cada uma dessas partes no seu caderno. Põe na tela! A regra é que você só vai acrescentar alguns elementos quando você ter he, she ou it quanto sujeito, ou no caso o pronome, como eu expliquei anteriormente, no início da frase. Se o verbo é conjugado na frente de he, she ou it, ele vai ter alguns elementos na frente dele. Se ele for um verbo comum, a única coisa que você vai acrescentar é um S na frente dele. Como você pode ver no exemplo que está na tela para vocês, tá? O verbo work, quando for conjugado para he, she e it, vai ser acrescentado um S na frente dele. Mas assim como na língua portuguesa, que tem diversas regras, a língua inglesa também tem alguns elementos a mais, só no caso de he, she e it. Se o verbo terminar em SS, SH, CH, X ou O, observe aí que na sua tabela o O não está alaranjado, tá? Mas ele também está na lista. Você deve acrescentar um E e um S. Então, observando o exemplo que está aí na tabela, kiss, terminado em SS, vai acrescentar um E e um S. Quando esse verbo é terminado em Y, nós temos dois pontos a serem observados. Primeiro, se o verbo terminar em Y e antes desse Y tivermos uma consoante, eu vou retirar esse Y e acrescentar I, E, S. Se você observar aqui, nós temos então o verbo study, que vai se transformar em studies. Se esse verbo terminar em Y, porém antes desse Y vier uma vogal, eu só vou acrescentar na frente dele um S. Então observa que o verbo play, eu só vou acrescentar a ele um S. Vou tentar mostrar para vocês com o verbo kiss. Se eu tenho o pronome ou sujeito no início da frase I, que eu for conjugar esse verbo, eu só vou tirar o to, que faz com que ele esteja no infinitivo, e vou conjugar ele normalmente. Só isso, não vou mudar mais nada. Porém, se esse sujeito que está aqui no início é he, she ou it, she no caso do nosso exemplo aqui, que eu for acrescentar, eu só vou colocar um E e um S na frente dele. Ah, agora eu entendi!
Seguindo a nossa linha de exemplos aqui, ó, temos to play. To play, to, porque o verbo está no infinitivo, não está conjugado, ou seja, só jogar. Eu vou conjugar ele na frente de you, na frente de he. Ficou meio baixo ali, não dá pra ver direito. Deixa eu subir aqui. Aí, ó, que beleza. You play. Não muda nada. Se eu for colocar na frente de he, eu tenho que acrescentar um S. Por quê? Porque antes desse Y eu tenho uma vogal. Agora eu saquei! Observe o nosso próximo verbo aqui, ó, to cry. Por que tem esse to mesmo? Exatamente, porque o verbo está no infinitivo, ele não está conjugado. Então nós temos aqui o sujeito, pronome, e eu vou conjugar esse verbo ali em cima, aqui na frente agora. No caso o they, não vou mudar nada, só vou tirar o to, continua cry do mesmo jeito. Mas aqui entra na nossa regra de he, she e it. E qual é a regra? Eu tiro o y e acrescento i, e, s. Não entendeu? Para não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance, vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato, replay instantâneo. Observa, o verbo tem y e a regra diz que quando eu tenho um verbo terminado em y, antes dele vem uma consoante, eu tenho que tirar o y e acrescentar i, e, s. Agora todas as peças se encaixaram. Vou terminar esse vídeo por aqui para que ele não fique tão longo. Aí no próximo vídeo eu vou estar explicando para vocês a forma negativa e interrogativa. E vocês já copiaram aí no seu caderno também essas duas formas, então vai ser bem mais fácil. Verdade, né? Qualquer dúvida comenta aí embaixo, comenta lá nas redes sociais, todas as outras que a gente tem contato, para que eu possa estar respondendo vocês. Beijo, abraço, fique em casa.